finalizar essa aula sobre o eu considero interessante a gente pensar na escuta clínica, né? Como é pensar o eu quando a gente escuta alguém que nos busca no contexto da psicoterapia. E então, deixa eu abrir aqui. Quando a gente pensa a vida psíquica, o eu é um conceito importante para a gente pensar a relação da pessoa consigo mesma. O Donald Winnicott, que é o psicanalista que nós falamos um pouquinho na aula passada, sobre o brincar, ele tem um conceito para essa relação da pessoa consigo mesma, que é o self. Né? Mas na clínica, de uma forma geral, não só na abordagem winnicottiana, né? Pensar o eu é pensar em como uma pessoa se relaciona consigo mesma. Afinal de contas, as pessoas devaneiam, né? Elas têm uma vida em fantasia e elas têm também diálogos internos. Nesses diálogos internos, cada pessoa conversa consigo mesma sobre o que viveu, sobre o que está vivendo. A pessoa conta a si mesma sobre si, sobre o que sente, o que deseja, o que planeja, né? A pessoa ela vai vivendo e vai comentando em pensamentos, vai acompanhando em pensamentos. Lembranças, impressões, expectativas. E ver a relação da pessoa consigo mesma é também ver uma relação de cuidado dela consigo mesma, né? Ela estabelece cuidado, organiza escolhas, intenções, possíveis ações. Então, tem as instâncias de planejamento. A pessoa ela tem um diálogo interno em que ela vai comentando consigo mesma o que acontece e também planejando. Olhar para a pessoa e ouvir um pouco de como é quando ela pensa em si mesma, de quando ela lembra consigo mesma, de quando ela planeja consigo mesma, é também se perguntar como que aquela pessoa cuida de si mesma. Como que é uma relação de cuidado. Então, ouvir a relação da pessoa consigo mesma é se perguntar como é essa pessoa quando ela se observa. E aí a gente sabe que pode ter uma influência super egóica aqui, daquelas pessoas que olham para si mesmas de uma forma muito exigente, de uma forma muito dura, de uma forma até mesmo cruel, né? Que impressões que essa pessoa tem de si mesma? Como que é quando essa pessoa olha para si, que impressões ela tem? Que características pessoais percebe, conhece, relata? Então, ouvindo alguém na clínica, a gente não ouve exatamente sobre um eu ali, mas sobre uma relação. A relação da pessoa, daquele eu com a pessoa consigo mesma, a pessoa consigo mesma. Quais são os teores predominantes quando se refere a si mesma? Ela é uma pessoa que se deprecia, ela é uma pessoa que se diminui, ela é uma pessoa que duvida de si, ela é uma pessoa que se julga, ela é uma pessoa que se exalta, ela é uma pessoa que se critica. Como é? Como compreende a si mesma a existência de uma experiência subjetiva de si? Então, ouvir alguém é ouvir a relação da pessoa consigo mesma. Então, a gente percebe que quando a pessoa lida consigo mesma, ou seja, trata a si mesma como um objeto da observação, do julgamento, do cuidado, essa pessoa ela expressa em parte as experiências de como ela foi cuidada. Eu cuido de mim mesma a partir dos modelos de como eu fui cuidada, que aí entra a identificação, como foi tratada enquanto objeto de cuidado. Ouvir uma pessoa consigo mesma é ouvir essas marcas das relações afetivas e de cuidado primárias. Como a pessoa se percebe e dirige a si mesma? Que aspectos são facilitadores nessa relação consigo mesma? Que aspectos são repreensivos e restritivos, né? E aí a gente chega nessa discussão tão importante para a psicanálise do que é a saúde psíquica. Porque a saúde psíquica, nós sabemos, não é que a pessoa não vai sofrer, não é que a pessoa não vai ter dificuldades, não é que a pessoa não vai ter conflitos, ao contrário, os conflitos fazem parte da vida psíquica. Mas qual será a posição da pessoa em relação ao sofrimento? Como que a pessoa vai lidar com as dificuldades? Como que a pessoa vai elaborar esses conflitos? E isso tem tudo a ver do cuidado consigo.
Isso tem tudo a ver da relação com a pessoa consigo mesma. Então, quando a gente ouve a formação desse eu, quando a gente ouve a relação da pessoa consigo mesma, esse é um nível muito importante que a psicanálise pode atuar. Da pessoa desenvolver uma relação consigo mesma mais flexível, mais sensível, mais saudável, mais criativa. Né? Porque quando a pessoa vai falando de si mesma, da sua história, do seu jeito de ser, dos momentos que foram marcantes, das relações que foram significativas, o que a terapia está cuidando aí? Da relação da pessoa consigo mesma. Então, um dos resultados da experiência psicanalítica pode ser a alteração de como a pessoa se relaciona consigo mesma. E se eu mudo a forma como eu me relaciono consigo mesma, se eu não sou tão exigente comigo mesma, se eu não sou tão depreciativa comigo mesma, se eu não sou tão desanimada comigo mesma, se eu não sou tão julgadora comigo mesma, isso vai mudar, desconfiada comigo mesma, isso também vai mudar minhas relações com as outras pessoas. O mundo interno, ele passa a ser percebido e sentido como menos perigoso. A relação com o mundo externo passa a ser menos defensiva. Então, a gente cuidando da relação com a pessoa consigo mesma, isso vai ter efeitos também nas outras relações. Relações mais espontâneas e criativas, mais relações no sentido de relações significativas. Então, enriquecer esse campo das relações é enriquecer a subjetividade também. Então, olha que interessante a gente pensar no cuidado de si, na relação de cada pessoa consigo mesma. Pensando como para a psicanálise, esse é menos um processo de se conhecer, no sentido de se definir, mas um processo de se estranhar, se desconhecer, para aí, quem sabe, criar a partir desse estranhamento, né? Eu não sou eu, como diz a Zélia Duncan. Então, nosso exercício de hoje tem a ver com essa dimensão de reconhecimento, desconhecimento do eu. Imagine que uma pessoa te pergunta: se eu fizer terapia, poderei conhecer o meu verdadeiro eu, minha verdadeira essência, quem eu verdadeiramente sou? Como você responderia, explicando acerca da compreensão sobre o eu para a psicanálise? Como que seria a sua explicação, ok? Então, por hoje, nossa aula da questão quem sou eu, ficamos por aqui. Anotem as dúvidas para a gente poder conversar sobre elas.